dia, povo de Deus. Hoje é dia 20 de fevereiro, às 4h16 da manhã, com a glória e a graça de Deus. Acordei cedo hoje. E estamos em Gênesis 6, a corrupção da humanidade. Aqui fala que Jesus se arrependeu, Deus, o Senhor, acabou se arrependendo de ter feito a humanidade, porque ela estava corruptiva, estava com o coração maldoso. Antes desse dia, dessa parte, o povo vivia até 900 e poucos anos. Aqui, Deus tirou essa graça, né? E o povo começou a viver até 100 e poucos anos. Também fala que tinha gigantes. Só que eu já ouvi falar que tinha gigante, mas eu não li ainda sobre essa parte direito. Eu não sei muito bem. Mas aqui fala que Deus se arrependeu e que ele ia exterminar tudo sobre a terra. Aí que entra Noé. Deus viu graça e viu um bom coração. O único coração justo que tinha naquela época era o coração de Noé. Então Deus separa Noé. Jesus é a terceira trindade, tudo mesmo, né? Tudo Deus. Mas Deus, o Senhor, ele separa Noé dos outros e faz um chamado. Não que separa ele do lugar, mas ele diz que não é diferente, né? E fala com Noé. Fala que para Noé, né? Explica a situação, que vai acontecer o dilúvio, para Noé construir o barco. Deus deu exatamente como que esse barco tinha que ser. E falou para ele como que seria, como que iria funcionar. Ia ser 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea. Isso nos faz pensar aqui. O Espírito Santo vinha falando ao meu coração que quando estamos num lugar que a gente vê muita maldade, o Senhor nos separa. O Senhor nos faz um chamado para sermos diferentes, para ouvir a voz dele. Ele nos dá estratégia para situações. Deus deu a estratégia perfeita para Moisés. Para Moisés não, para Noé. Não que deu a estratégia, mas tipo assim, ele falou, ó, Noé, esse barco vai ter um côvado de abertura na parte superior, vai ser de 30 côvados de largura. E foi falando exatamente, ó, vai ser assim, vai ser assado. Foi dando os detalhes para Noé. E o Senhor faz o mesmo conosco também. Quando estamos num lugar que a gente tem o entendimento e a compreensão que este lugar está corruptível, o Senhor nos faz um chamado para sermos diferentes e para deixarmos ser usado e guiado pelo Espírito dele. Porque lá, Deus, ele falava diretamente com as pessoas, né? Eles ouviam, era diferente. Aqui agora temos o Espírito, ele fala diretamente conosco. Mas não, sim, pode ser que alguém ouve a voz de Deus ainda. Que Deus, ele faz do jeito que ele quer. Mas, enfim, né? Deixamos ser usados por Deus. Que deixamos. Não vá, você vê que aquele ambiente não tá legal, não vá na onda deles. Seja assim diferente. E deixa o Senhor te usar. Ele te dará as estratégias, como reverter essa situação. Não para acontecer um dilúvio que vai acabar com tudo, mas esse dilúvio vai destruir todos os gigantes. Em nome de Jesus. A oração, ela é a chave, porque quem faz é o divino e ele te usa. Porque agora o Espírito Santo habita em você, habita em mim. E o Espírito Santo vai lavando, vai fazendo toda a obra sobre nós. Ele vai nos usando. E através de nós, ele vai nos transbordando e vai chegando nos corações alheios, através do amor, através da oração, através também, sim, da exortação. Quando
a falarmos a palavra de Deus para as pessoas também, é como uma semente plantada nos corações. E lá essa semente, ela é germinada e essa árvore cresce. E assim vem os frutos e nas pessoas que também não são boas. Porque o Senhor, Ele usa todo mundo. Depois que o Espírito Santo habitou no meio de nós, a obra dele, Ele faz, Ele lava, Ele cura. Deixa-se ser usado, em nome de Jesus, eu oro a Ti. E eu também oro para mim, para que não sejamos influenciados por este mundo, nem pelas coisas que nos acercam, que sejamos diferentes desse povo. E que sejamos unidos a Deus, que tenhamos sensibilidade de ouvir a voz de Deus e de estar obedecendo seus comandos. É necessário ter fé, acreditar que Ele está falando e fazer. Ouvir as instruções e ter atitude, ter ousadia de seguir a voz de Deus. Noé, ele obedeceu. O dilúvio aconteceu. Pode ser que possa acontecer um dilúvio no meio deste ambiente que você está vivendo. Não digo de forma física, mas como uma desgraça. Porque aquilo que a gente atrai, ela chega, gente. Se a gente pedir bênção, oração e pôr a palavra na frente, vai vir bênção. Mas também se a gente ficar murmurando, se a gente ficar falando coisas ruins para as pessoas, falando maldição, jogando maldição na vida da pessoa, se não tiver oração, se não tiver invocação no nome de Jesus, acontece destruição também. Vai morrendo. Ninguém vive sem a graça de Deus em perfeita paz. Muito pelo contrário, vive em perfeita destruição sem o nome de Deus. Vocês podem não estar vendo, pode achar que tá arrasando, que é isso que muito que acontece, né? Vem o orgulho, acho que tá indo bem, que tá arrasando, tá fazendo tudo certo, mas não, gente. Sem a presença de Deus é morte e destruição, porque Ele é o único que consegue fazer nova todas as coisas, é Ele que faz a mudança, é Ele que nos lava, nos purifica, nos santifica, que nos renova, revigora as nossas forças, porque antes, sem Ele, eu tentava, e o negócio era empacado, não andava. Antes, sem entender a grandeza de Deus, não que era sem Ele. Porque, assim, tinha coisas que eu queria fazer sozinha, que eu deixava bem claro, inclusive. E essa coisa não ia. Tinha coisas que eu orava pro Senhor. Ele me ouvia. Ele até me consolava. Só que eu não tinha entendimento como é que funcionava o mundo espiritual. Hoje, por conta da leitura, da busca, né, tudo que a gente busca, a gente encontra, eu tenho as melhores compreensões do reino de Deus. E isso me traz mais paz, porque eu sei como é que funciona, assim, de certa forma. Sei que é Ele que manda, sei que Ele faz do jeito dele, que Ele faz, que Ele é bondoso, que Ele é maravilhoso. E então eu confio de um jeito diferente de antes. E aquilo que eu não entregava, hoje eu entrego. Aquilo que eu não entregava antes e hoje eu entrego, houve uma reforma na minha vida. Aquilo que eu não entregava antes e hoje eu entrego, hoje eu consigo fazer, coisa que eu não conseguia fazer antes. Hoje eu vejo de uma forma, de um jeito que eu não via antes. Aconteceu uma revolução na minha vida. Uma barca foi construída, por se dizer, porque é muito detalhe, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E a barca não anda fácil, né? Demora. E ela leva muitas pessoas. Não digo que minha vida leva muitas pessoas, mas eu creio que através de mim muitas vidas serão salvas. Porque eu entreguei a minha vida inteiramente para Deus. Que essa vida perdeu sentido se não for para viver para Ele. E eu louvo e agradeço a Deus por isso. Amém. E tá certo que às vezes eu acabo assim, desviando os meus olhos, fazendo coisas infelizmente corruptíveis aos olhos de Deus, que não me alegro com isso. Mas, com a graça de Deus,
depois que tive entendimento da sua bondade, grandiosa bondade e soberania, Ele é Deus. Ele faz tudo o que Ele quiser. Então hoje eu confio mais, ajo mais, mas é a graça dele que veio sobre mim. Que essa graça que veio sobre mim vem em unção dobrada sobre ti. Esse entendimento de sua misericórdia, grandiosidade e divindade. Ó Espírito Santo de Deus, Senhor, eu vos peço a ti, Senhor, visita essa pessoa, Senhor. Vem dando-lhe o entendimento da sua grandiosidade e divindade, Senhor. Que essa pessoa possa ver o teu agir sobre a casa dele. Às vezes a sua casa parece que tá piorando a situação, mas faz parte do plano de Deus. Continua confiando em nome de Jesus. O teu serviço, talvez você pediu uma promoção, pediu uma bênção de Deus. Obedeça, é na obediência que as coisas acontecem. Volta os teus olhos para Ele, ore, clame o nome dEle. Pergunta, Senhor, qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Qual que é a sua vontade nesse ambiente? O que eu faço com essa situação? Senhor, eu não consigo fazer o que eu deveria. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. É necessário estarmos clamando o nome do Senhor, porque quem faz a obra é Ele, a transformação vem dEle. A transformação não vem de nós. É Ele que nos dá sabedoria, a sabedoria vem dEle. É Ele que nos capacita, é Ele que nos faz ter coragem, a ousadia dEle. É Ele que nos faz querer fazer coisas boas, o amor vem dEle. É Ele que faz as outras pessoas ser influenciados por nós, porque a gente quer estar, a gente é influenciado pela alegria, porque onde tem alegria tem leveza, tem paz, e as pessoas querem estar nesse ambiente. Até aqueles que são corruptíveis, até aqueles que não querem estar na graça e a presença de Deus, aqueles que não têm força para estar na presença de Deus. Somos influenciados no meio da alegria, contagiante. Ninguém quer seguir aquele que se acha arrogante, que se acha espertão, mas aquele que vive com leveza. Então eu oro a Deus, Senhor, derrama o teu Espírito. O Espírito é um, mas os dons são diversos. O Espírito da alegria, para que possamos, eu e você também, possa caminhar com alegria, servir a Deus com alegria, levar a palavra de Deus com amor, com alegria, com leveza, que tudo flui, a alegria faz fluir, que você tenha um entendimento e sabedoria divina dos céus, de falar no momento certo e se calar, porque quando nos calamos, o Senhor fala também. Quando falamos, que seja Ele falando em nós, e quando nos calamos, Ele venha com o seu divino, grandioso poder falando no meio de nós. Observe, irmãos, quando nos calamos, o Senhor fala. Por isso que às vezes é difícil ficar em silêncio, porque a voz de Deus ecoa o nosso interior. Ele vem organizando as coisas. Às vezes vem muita falação na nossa cabeça, é ansiedade. O Senhor, Ele vai organizando toda aquela falácia errada. Às vezes a gente tem um entendimento errado sobre algo. Então o Senhor vem organizando.